Luciano Huck estava em um momento decisivo em sua vida. Conhecido por sua imagem de apresentador de sucesso, o homem que havia conquistado fama e riqueza agora se via confrontado por uma questão interna que desafiava sua visão do mundo. Havia algo dentro dele que o inquietava, uma sensação crescente de que sua vida estava faltando algo essencial. Ele não conseguia mais ignorar as palavras que ouvira, o toque silencioso da fé que tocou sua alma, e o olhar sereno de Padre Marcelo Rossi. Durante anos, ele tivera uma vida dedicada ao sucesso, às câmeras e à plateia. Mas, no fundo, um vazio existia, um vazio que o sucesso não preenchia. Ele começava a questionar a razão de tantas vitórias e realizações, se, ao olhar para o espelho, não sentia a satisfação verdadeira. Algo dentro de si pedia por mais. Algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. Seus dias haviam se tornado um ciclo repetitivo de trabalho, conquistas e mais trabalho. Ele tentava preencher sua vida com as distrações da fama, mas a inquietação continuava crescendo. Foi quando tudo mudou, quando a fé se apresentou diante dele de uma forma inesperada, e ele não soubera como reagir, mas sabia que precisava de uma mudança. Tudo começou naquele programa. A plateia riu, mas algo dentro de Luciano não se alinhava com a risada. A postura provocadora, o sorriso irônico diante de Padre Marcelo, que com serenidade se manteve firme em sua fé, fizeram Luciano perceber algo que ele jamais imaginara. Ele estava enganado. Naquela noite, tudo parecia se alinhar para uma grande revelação. O olhar de Padre Marcelo era calmo e cheio de compaixão, como se dissesse que ele sabia o caminho. E mais importante, sabia que Luciano também saberia. Não foi apenas o fato de estar diante de um homem de fé, mas a sensação de que algo maior estava ali. Algo que Luciano jamais havia sentido antes. A pomba branca que pousou no microfone, o calor que aqueceu seu peito e a revelação de que ele havia rido de algo divino. Tudo aquilo estava acontecendo, e ele não sabia como lidar com isso. A fé, antes vista por ele como algo distante, agora estava invadindo sua vida de forma avassaladora. Isso o fez perceber que sua vida até então era uma busca pelo errado, uma busca por algo que não seria capaz de preencher o vazio em seu peito. Aquele momento o marcou profundamente. Quando a gravação do programa terminou, Luciano estava perplexo. Não conseguia parar de pensar nas palavras de Padre Marcelo e no que aquilo significava para ele. A caminhada até a sua casa foi silenciosa, seus pensamentos se misturando com as palavras do padre e o gesto simples, porém carregado de significados, de um homem que acreditava. Ele se perguntava se seria possível para alguém como ele, alguém tão distante dessa fé, dar o primeiro passo em direção a uma transformação tão profunda. Por algum motivo, a presença de Padre Marcelo lhe deu a sensação de que ele, mesmo com todas as suas falhas e erros, poderia encontrar a redenção. O conceito de fé que ele sempre teve, algo superficial e até irônico, começou a ser desafiado. O calor em seu peito, aquela sensação inexplicável, a fé que não se via com os olhos, mas se sentia com o coração. Tudo aquilo começou a fazer sentido de uma forma que ele não sabia explicar. E foi nesse estado de reflexão, no silêncio de sua mente agitada, que Luciano tomou a decisão de que precisava pedir perdão. Quando ele decidiu que iria procurar Padre Marcelo, o que parecia ser um simples gesto de desculpas se transformou em um caminho de transformação pessoal. Ele não sabia exatamente o que iria dizer, mas sentia que precisava fazer isso. Então, pegou o telefone e discou o número do padre. O som da linha chamando parecia prolongado, uma pausa na qual ele sabia que algo iria mudar em sua vida. Quando o Padre Marcelo atendeu, com sua voz suave e acolhedora, Luciano simplesmente não sabia por onde começar. Ele sentiu um nó na garganta e uma sensação estranha no peito. Mas, depois de algum tempo,
conseguiu finalmente falar. Padre, eu preciso te pedir perdão. Por um momento, o silêncio tomou conta da ligação. Ele pensou que talvez fosse tarde demais, que não fosse digno de perdão, mas a resposta do padre o surpreendeu. Você não precisa explicar nada, Luciano. Deus já está trabalhando no seu coração. Essas palavras ecoaram na mente de Luciano como um alívio. Naquele momento, ele sabia que estava começando uma jornada que o tiraria do vazio em que estava preso há tanto tempo. Ele precisava de algo maior do que sucesso e aplausos. O encontro marcado para o dia seguinte parecia ser um passo de fé para Luciano. Ele sabia que aquela conversa com o Padre Marcelo poderia mudar sua vida para sempre. A direção que ele seguiria dali em diante parecia incerta, mas a necessidade de mudança era algo que o impulsionava. Quando chegou à casa de Padre Marcelo, o cenário ao redor parecia diferente de tudo o que ele já havia conhecido. O caminho, embora familiar, parecia ser mais longo do que nunca. O simples fato de que ele estava ali, indo até um homem que ele havia zombado e desafiado, dizia mais sobre a transformação interna que estava experimentando. Ao chegar, ele encontrou o padre em um jardim silencioso, sentado em um banco de madeira, com os olhos fixos no horizonte. Luciano se aproximou e, ao apertar a mão do padre, sentiu novamente aquele calor no peito. Era uma sensação que ele ainda não conseguia entender completamente, mas que sentia profundamente. Padre Marcelo, percebendo a luta interna de Luciano, continuou com sua serenidade habitual. Durante anos, você viveu rodeado de conquistas, de aplausos e fama, mas no fundo, sempre existiu um vazio dentro de você. Você nunca se permitiu olhar para dentro de si, e isso te impediu de encontrar o verdadeiro sentido da vida. Luciano, de cabeça baixa, começou a perceber que o padre estava certo. Ele sempre achou que a felicidade estava em alcançar mais e mais sucesso, que a aceitação do público e o dinheiro poderiam preencher qualquer lacuna. Mas, agora, ele via que estava errado. O vazio dentro de si não era algo que poderia ser preenchido com prêmios ou fama, mas com algo muito mais profundo. Ele sentiu uma onda de arrependimento por ter negligenciado essa parte de sua vida por tanto tempo. Você tem razão, respondeu Luciano, sua voz embargada. Sempre estive tão focado no exterior, nas coisas que todos podiam ver, que nunca dei a devida atenção ao que estava acontecendo dentro de mim. Padre Marcelo assentiu. Seu olhar gentil e compreensivo não fazia Luciano se sentir julgado, mas acolhido. A verdadeira mudança começa no interior, Luciano. Quando você permite que Deus entre em sua vida, Ele traz uma paz que o mundo não pode oferecer. Essas palavras soaram como um alívio para Luciano e, ao mesmo tempo, uma convocação para uma jornada completamente nova. Ele sabia que estava começando a entender o que de fato importava, e a paz que agora sentia era a prova de que algo estava se transformando. Luciano se levantou da cadeira, decidido a mudar. Ele olhou para Padre Marcelo e disse: Eu sei que minha vida nunca mais será a mesma. Eu preciso mudar. Preciso seguir esse caminho que você mostrou. O padre sorriu. Você já está no caminho certo, Luciano. Não tenha medo de seguir em frente. Deus sempre esteve ao seu lado, esperando o momento certo para você abrir seu coração. Luciano respirou fundo, sentindo que, pela primeira vez, estava fazendo a escolha certa para a vida. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua visão de mundo e de si mesmo seria diferente. Ele não queria mais viver apenas para os outros ou para a fama. Ele desejava uma vida verdadeira, uma vida com propósito, que fosse além dos aplausos e das câmeras. Naquela tarde, depois do encontro com o Padre Marcelo, Luciano voltou para casa com um sentimento de tranquilidade que nunca tinha experimentado antes. Ele se sentou em seu escritório, olhando para as prateleiras cheias de troféus e recordações de sua carreira. Mas agora, eles não significavam mais nada. Ele percebeu que toda a busca pela validação externa nunca havia preenchido o vazio que ele sentia.
Ele passou horas refletindo sobre sua jornada, sentindo como se algo dentro de si estivesse se rearranjando. Não era mais sobre ser o melhor apresentador, nem sobre ter o maior número de seguidores ou o prêmio mais importante. Ele queria algo mais genuíno. Ele queria servir aos outros, mostrar que a verdadeira mudança é possível, não com fama, mas com fé e amor. Naquela noite, Luciano se trancou no escritório e, pela primeira vez, abriu a Bíblia que Padre Marcelo lhe dera como presente. Ele começou a ler os versículos, tentando encontrar algum significado para sua vida. As palavras pareciam se encaixar perfeitamente com o que ele estava sentindo. A fé, antes distante e incompreensível, agora se fazia clara. Cada versículo parecia ser uma resposta para as perguntas que ele tinha há tanto tempo. Ele leu até tarde da noite, sentindo uma sensação de acolhimento e compreensão. Ali, naquela quietude, ele soubera que estava dando os primeiros passos para uma vida transformada. Uma vida que não seria mais focada em si mesmo, mas em algo maior, em ajudar os outros, em viver de acordo com os princípios que ele estava começando a entender. Nos dias